Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. Agora 9h52, Kênio Pereira conosco. Bom dia, Kênio. Bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Maria Fernanda, Luciana e ouvintes da Rádio Band News. É um prazer estar com vocês novamente. Sempre nosso, muito bom dia. Prazer é nosso. Olha só que interessante essa pauta que o Kênio traz pra gente hoje sobre taxa de enxoval ou taxa de mobília, né? Muitas reclamações de compradores de apartamentos na planta, aí vem a construtora e começa a cobrar uma taxa aqui, outra ali para mobiliar salão de festa, espaço gourmet. E aí tem prédio com 70 apartamentos ou aqueles grandes blocos, né, de condomínios, de prédios, cobrando aí até 20 mil de cada comprador para mobiliar esses espaços. Kênio, um comprador pode falar assim, não, eu não quero pagar essa taxa, não, eu estou comprando ainda na planta o apartamento. Como é que funciona isso, Kênio? Essa taxa é colocada no contrato de promessa de compra e venda para mobiliar o prédio, colocar cadeiras de piscina, salão de festas, né? Colocar lá geladeira, fogão, essas questões que geralmente vão equipar, né? Cesto de lixo, espelhos. O que acontece na prática é que tem construtora que tem cobrado esse valor e tem usado apenas uma parte dele. Então, esse dinheiro pertence aos compradores, ao condomínio. E, logicamente, que a construtora tem que prestar contas. E um detalhe, né, Maria Fernanda, você compra um apartamento, tem lá 70 proprietários. Logicamente que eles têm que ter conhecimento do que vai ser colocado, equipamento de ginástica e tudo mais. Mas o que eu tenho visto aí é muito preocupante, em especial construtoras de grande porte de luxo, imóveis de luxo. Tem construtor que arrecada lá 1,5 milhão e gasta 800 mil só e não quer depois prestar contas. Então, cabe aos condôminos exigir que a construtora venha agir com transparência. A grande maioria das empresas é séria, cumpre com a obrigação, age de forma correta. Mas tem uma ou outra que realmente usa esse dinheiro de maneira completamente abusiva e pode gerar danos aos condôminos se eles não forem atentos. Muito bem, agora, Kênio, você trouxe aí, né, o direito dos compradores quando percebem que a construtora ficou, né, com o dinheiro deles, isso aí tem que levar para a justiça mesmo, né, caso haja aí a má intenção, ou seja, o caminho ali que não é o correto, né? Agora, correto. Tem construção também, construtora, lesando os compradores, né? E você sabe de algum caso recente que está na justiça e que comprova a má-fé da construtora? Ouvintes perguntando aqui um exemplo ou algo que elas possam acompanhar aí os desdobramentos. Tem casos realmente que foi até no jornal, já foi publicado, né? De construtora de grande porte, a Terraças, né? Terraças construiu um prédio na Rua Inconfidentes e nesse prédio, né, de alto luxo, ela pegou a taxa de enxoval e passou a cobrar esses custos, até o revestimento das paredes do hall social, a iluminação do prédio, quer dizer, o prédio vai ser em técnico escuro. Um fato interessante, até o jardim do prédio, ela colocou que é taxa de enxoval. Não. Você compra um apartamento de luxo na Savassi, na Rua Confidentes, e não vai ter jardim, não vai ter iluminação, a placa de entrada do prédio com o nome, ela colocou como taxa de enxoval. Então, tem situações realmente preocupantes. E tem acontecido com grandes empresas, sim, e de maneira que gera perplexidade. Eu realmente fico surpreso, porque cada dia que passa tem uma novidade na área de imóveis na planta. A construção civil, ela gera muito lucro. Só que o lucro tem que ser razoável dentro de um critério, né? Vamos colocar, um critério assim de bom senso, mas realmente a taxa de enxoval para cobrir despesas de acabamento do prédio, de jardim, é completamente inaceitável. Então a Terraço, como algumas outras empresas, tem feito isso e cabe aos compradores agirem de forma firme, exigir a devolução do que não foi gasto e se por acaso a construtora for inacessível, aí realmente, Luciana, vai ser a via judicial. Nesse caso, já tem ação em juízo. Então, eu posso falar isso aqui porque está em juízo. É público, né? Não há nenhum problema. E um detalhe que eu quero ressaltar também é que a construtora ela tem que visualizar a longo prazo sua imagem, a indicação. Então, se ela age de forma correta, ela tem indicações de novos compradores e aumenta o seu campo
de atuação de uma maneira positiva. E se por acaso cria uma situação de cobrança injusta, isso realmente não é nada positivo. Agora, Kênio, o que seria o justo, né, o correto ali dentro da lei sobre a taxa de enxoval? Você está ali com o imóvel na planta e a construtora vai mobiliar o espaço gourmet, a área de piscina. Tem que entregar uma planilha, por exemplo, para o morador. Olha, nós vamos comprar 3 cadeiras de sol, 4 mesas. O que seria o correto, né? Até para não ter essa divergência depois e susto nos valores. A gente vai comprar da marca X, do preço até tanto. O que acontece na prática, gente, é o bom senso. Vamos colocar aqui o bom senso, né? Bom senso Isso é aí. igual. É respeitar o comprador. Se você tem lá 70 apartamentos, recebe de cada um 20 mil reais, então recebe 1.400.000, quantia elevada, para mobiliar, né, as áreas comuns do prédio. Então você colocou muito bem, Sinine, colocar colocar assim, os móveis da portaria, os móveis do salão de festa, é mobília, é taxa de mobília ou taxa de enxoval. É comprar as toalhas, é comprar lá os utensílios domésticos, né, da cozinha, né, garfo, colher, faca, equipar o banheiro lá com os equipamentos, que seria, no caso, o porta-papel toalha, né, o espelho. São coisas de decoração. Né? Um quadro vai entrar, né? Um tapete. Então são coisas normais. Agora, imagina um prédio de luxo, a pessoa, o construtor falar assim, o revestimento da parede é taxa mobília. Então ele vai entregar a parede no cimento, sem revestimento, e logicamente com um prédio de luxo, não é razoável entregar com uma simples pintura. Então os revestimentos são parte da obra. E um fato interessante também para os compradores é que o comprador ele adquire aquele imóvel baseado em folders, em imagens. Então a imagem, as fotografias integram a propaganda, entregam o contrato de compra e venda. Sim. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele pode exigir que tudo seja entregue conforme foi prometido. Igualzinho ali, né? Igualzinho. Agora, colocar mobília, nada de colocar coisa de obra para cobrar na taxa de enxoval. Isso realmente não é correto. Bom, Kênio, perguntas, né? Síndico que comete atos ilegais. Então, aqui a pergunta é sobre a destituição, se ela é possível ou não, se é complicado ou não. E aqui, olha, vários condôminos elaboraram um edital para destituir o síndico que agiu de forma irregular. Ocorre que, Kênio, ele entrou com uma ação e o juiz invalidou a assembleia dizendo na liminar que houve falhas no edital, pois os condôminos não cumpriram os quesitos ou requisitos ali da lei. Como deveríamos ter agido, Kênio, já que o síndico é muito preparado e não nos respeita? Como sair dessa situação? Precisamos aí de uma solução, pedido de socorro. Realmente socorro mesmo, porque tem cada síndico que não é fácil. A maioria age corretamente, é muito correta e honesta, mas tem uma turma de síndicos aí que faz e acontece, né? Comete desvios, questões arbitrárias e frauda ata. É impressionante no Brasil. É o país que a gente vê o crime de falsidade ideológica acontece toda hora no ato de fazer a ata. Coloca o que ele quer. Isso é crime, alterar a ata. Então tem síndico que realmente ele precisa ser destituído. O grande problema é que as pessoas não entendem que às vezes esse síndico ele é muito habilidoso, ele contrata um bom advogado, ele cria situações para prejudicar o condomínio, para não sair daquele cargo. Às vezes ele é muito bem remunerado. Tem síndico que ganha 12 mil, 15 mil por mês. Uai, que é isso, então, me fala onde é que eles estão pagando isso. E tem vários condomínios de grande porte que eles ganham bem, viu? E o detalhe é o seguinte, tem a questão que alguns ganham comissão por fora. Recebe um prestador, entendi. Ele tem um grupo dele, tudo quanto é serviço que é feito no condomínio, obras, e ganha uma comissão, que é uma renda inconfessável. Isso é errado. Então eu vejo... Sim, isso é errado, claro. É errado. Então, na prática, porque ele visa ali defender a coletividade, defender os condôminos e não se locupletar com obras que são feitas para o condomínio. Então, quero colocar que eu já vi realmente coisas absurdas em relação a síndicos, e o grande problema dessa pergunta, qual que é? É que o pessoal age de forma madura.
Então, para destituir um síndico, a lei é muito complexa. Há uma série de requisitos que não estão expressos na lei. Então, tem que ter muita experiência, porque o síndico, às vezes, ele merece perder o cargo, merece ser retirado, mas ele cria uma situação que sabota esse trabalho feito de maneira amadora pelos condôminos. Então, caberia aos condôminos agir com a mesma eficiência que o síndico, ter um bom advogado para defendê-los. E quem cria esse edital, quem cria o procedimento todo, é um advogado especializado, que vai demonstrar como será feita essa assembleia, de maneira a tornar válida essa retirada do síndico, evitando que ele venha a causar mais danos. É preocupante. Então, cabe realmente o pessoal agir com muito critério nessa hora. Nada de fazer coisas amadoras, atabalhoadas, porque isso gera frustração na retirada do síndico. Ô, Kenny, eu estou vendo aqui uma questão relacionada à obra, reforma. O síndico conseguiu alguns votos ali para aprovação. Parece que 2 moradores, principalmente os moradores do primeiro andar, foram contrários a essa obra, porque, segundo eles, colocaria em risco a segurança do primeiro andar. Uma obra que possivelmente facilitaria a entrada de ladrões. Mas uma outra parte aprovou. E aí, essa obra pode ser impedida ou não? O que vale? O voto da maioria, a segurança, a minoria? Como é que funciona? Um fato interessante, né? Você colocou, Senine, né? São apartamentos do primeiro andar. Então, às vezes, o condomínio cria uma obra nova, que é interessante para a coletividade, criar uma portaria. Então, ele cria uma portaria, e essa portaria, às vezes é construída bem rente ao apartamento do primeiro andar e vira uma escada para ladrão. Outra coisa, o pessoal criar uma laje nova para cobrir carros. Então, você quer ampliar as vagas de garagem cobertas, que é muito bom, a coletividade aprova, mas um detalhe interessante, se essa obra nova da garagem, essa nova portaria, criar uma situação de prejudicar determinado apartamento, tirar a ventilação dele, torná-lo mais escuro, ou propiciar que um ladrão venha entrar nessa laje para entrar no apartamento, essa pessoa prejudicada pode impedir. Então, as obras do condomínio são bem-vindas, Senine, né, Luciana? Só que a obra não pode gerar dano àquele apartamento que já está ali, naquela condição. Então, a inovação é para melhorar para todos. Mas se vier gerar um prejuízo para apartamentos de determinado morador, criando assim até a perda do seu valor, ele pode impedir. Aí, no caso, a votação cai por terra. Pode ser votação de 2/3 ou quase unânime, mas se gerar um dano por um apartamento, a lei protege esse proprietário, porque tem o direito de manter a sua moradia da forma que ele comprou. Então não pode perder a luminosidade, a iluminação ou perder a segurança para beneficiar a coletividade. Olha, Não quer dizer que a maioria vence, né? O voto da maioria ali, mesmo que atrapalhe o outro, não quer dizer que vai sair do papel essa obra. E na prática, né? Vamos imaginar então a garagem aberta e um ou outro ali quer colocar um toldo, uma proteção no carro, né? Nem todos querem. E aí, como é que fica a situação deste 1 ou 2 moradores que querem colocar proteção no carro? Eles dependem, então, de uma aprovação, de uma votação? Como é que vai ficar essa situação? Quando a área comum, a garagem era comum, o prédio foi entregue com estacionamento, não com garagem coberta. Aí o pessoal pode aprovar a assembleia e aprovar a cobertura até de forma harmônica, né? De forma padronizada. Pode ser colocado isso tranquilamente. Mas se por acaso essa cobertura for colocada numa posição tal que venha a gerar prejuízo para determinado apartamento, esse proprietário pode impedir, porque ele tem direito de ter sol, de ter ventilação, de ter segurança. Então essa inovação, que está fora do projeto original, não pode prejudicar nenhum apartamento. Então pode colocar essa cobertura em toda a área, menos naquele ponto, aquele apartamento, que vai gerar um prejuízo para ele, e não é justo a pessoa que está morando há vários anos ter amanhã uma obra nova que vai prejudicar a sua moradia. Perfeito, Kênio. Kênio, que é o nosso colunista para assuntos relacionados à vida em condomínio, é vice-presidente da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Federal, consultor também da presidência da OAB e diretor da Caixa Imobiliária Netmóveis. Obrigada, Kênio, mais uma vez pela sua presença. Um bom dia para você.